Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 2 de agosto, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,93%, podendo alterar um pouco essa variação, está no finalzinho do leilão de fechamento. Ibov ainda segue na sua tendência de alta, ganhando força aqui para cima dessa região de resistência e se aproximando do patamar ali do dia 18/5, do fatídico dia 18/5, 67.540 pontos, é esse nível. Um outro nível aqui mais relevante mesmo de resistência para o Ibovespa vai ficar lá na faixa dos 68.700 até os 68.800. Fora isso, o Ibov segue aqui dentro desse movimento de subida, possibilidade de ter algum tipo de correção, se a gente olhar até para o gráfico de 60 minutos aqui, chance de se ter alguma correção de toda essa tendência atual de alta, mas ainda sem nenhuma sinalização de baixa pelo gráfico diário. Espero que não venha nenhuma surpresa negativa, que seja algo positivo, que leve mais ainda para cima, falando em termos de congresso, que leve mais aqui para cima o preço do Ibovespa em vez de se abrir aqui para baixo. Na sequência, então, vamos falar dos futuros, começando aqui pelo gráfico do mini índice. No gráfico do mini índice a gente pode ver aqui, se eu vou tirar o ajuste para ficar um pouco mais claro, que o mini índice nesse pregão quase também já chegou no gap, o gap ali em 67.630 pontos, a 67.985. Então essa região da mínima até o fechamento é o patamar aqui do forte gap de baixo. Por isso que eu falo lá no gráfico do Ibovespa a questão do gap, que aqui teve o forte gap de baixo. No Ibovespa você não vê essa questão do gap. Então temos aqui ainda uma chance de se fechar esse gap a partir do próximo pregão. Movimentação, vou jogar aqui no gráfico de 60 minutos desse lado de cá. Movimentação para baixo aqui no G60, dentro dessa tendência de alta, favorece mais a operação na ponta compradora a favor dessa tendência. Se essa já abrir forte para cima e gerar nova sinalização para baixo, ou seja, se ter alguma correção, chamaria mais atenção para se buscar a operação na ponta vendedora. No mini dólar, dia aqui mais de baixa, um dia de baixa no sentido, quando eu falo mais de baixa, porque está dentro de uma característica de movimentação para cima, visto que conseguiu aqui se sustentar em cima dessa região e em cima dessa região gerou aqui uma superação da máxima do pregão anterior. Então, dentro dessa sinalização negativa do pregão de hoje, que foi ter feito um fechamento aqui para baixo, eu não leio esse dia de hoje como um engolfo de baixa, porque não está dentro, não está no final de um movimento de alta. Então, para mim, isso ainda não é uma sinalização tão relevante em termos de engolfo, apesar de ter a característica de um engolfo de baixa, mas falta acontecer um movimento para cima. Então, está dentro de um movimento de alta. Enquanto não perder a mínima aqui, que é dos 326,5, enquanto não perder essa região, fica dentro dessa característica de um movimento de alta. E aí, dentro dessa característica, aqui a gente pode perceber que ensaia uma formação de fundo ascendente, um fundo acima desse nível, em cima desse patamar que foi mais testado. Então, está em cima do patamar de suporte. Se abrir subindo, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora dentro do cenário de um movimento de alta do gráfico diário e a favor de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Por outro lado, dentro do que eu mencionei, se vier aqui forte para baixo, vindo para perder a mínima aqui, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora no mini dólar. Pensando em day trade ou usando um gráfico de menor periodicidade. Partindo agora para as ações, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Petro, recomendei compra na Petro, na superação da máxima aqui de toda essa região, que eu já tinha comentado na última videoanálise, uma formação aqui de um triângulo de alta. Se a gente colocar no gráfico de 2 dias, a gente tem algo semelhante a uma flâmula, que é aqui um forte movimento para cima e uma formação de um triângulo aqui, algo semelhante a um triângulo. Então temos aqui essa flâmula formada, o rompimento aqui para cima. Se a gente fosse projetaria todo esse mastro aqui para cima do ponto do rompimento. Essa seria uma alternativa. Olhando para o gráfico de um dia, a gente tem justamente os movimentos de um triângulo de alta mais bem definidos. Quando faz esse rompimento, a gente pode projetar essa altura aqui, o tamanho aqui da base desse triângulo. Então, projetando o tamanho da base desse triângulo, vou usar aqui o Fibonacci para auxiliar nesse sentido. Projetando a base desse triângulo, a gente tem aqui um objetivo, em termos de projeção, na faixa ali dos R$ 14,08. Então, só colocando que a recomendação que eu passei, na faixa ali dos R$ 13,36, com um stop em 13,07, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo da mínima do pregão anterior.
risco de 2,17% e objetivo em R$ 13,94, ou seja, está até abaixo do objetivo aqui em termos de projeção desse padrão gráfico que eu acabei de citar, do triângulo ascendente ou do triângulo de alta, utilizando aí 22% do capital total em cima dessa posição. Então a Petro, importante que ela dê continuidade a esse movimento de subida, e aqui em termos de gráfico, sem falar em termos de projeção, se eu falar da projeção do mastro, fazendo aquela projeção do mastro que eu mostrei um gráfico de 2 dias, eu colocaria aqui todo esse movimento de subida e projetaria algo aqui para cima. Seria uma projeção para um prazo maior na faixa lá dos R$ 15,17. Então eu prefiro ficar com a projeção mais ali realista em relação a esse triângulo aqui de alta na PETR4. E aqui olhando para o patamar de resistência ali na faixa dos R$ 13,95 a R$ 14, objetivo inicialmente na faixa dos R$ 13,94, quando eu falei inicialmente que eu posso alterar esse objetivo, assim como eu fiz em cima de EZTC3, que eu vou comentar daqui a pouco. Vamos então para a Vale 5. Na Vale 5 a gente teve um dia aqui de estabilidade, menos 0,03%, dentro do que eu comentei já na última videoanálise. Ideal que ela se tenha aqui uma movimentação um pouco mais para baixo, de mais dias. Para mim não se encaixa de imediato uma compra já na superação da máxima do pregão anterior que eu já tinha mencionado. Ela já fez isso, já superou a máxima do pregão anterior. Qualquer tentativa de arriscar esse tipo de entrada teria que arriscar mais pelo G60. Ou seja, o G60 faz esse movimento, vem para cima de um gap de baixo do pregão de hoje, faz aqui uma correção mais lateral, mais fraca. Se romper a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de compra com stop mais curto ali pelo G60, que seria para baixo dos 28,81. Então, essa é uma alternativa para uma operação mais curta. Para uma operação maior de swing trade, o ideal é que essa ação desse mais uma patinada, mais 1 a 2 candles aqui patinando, não necessariamente para baixo, mas ficando um pouco mais de lado, e gerar a formação de fundo logo na sequência, ou seja, voltar a superar a máxima de uma última máxima descendente, para se ter uma entrada um pouco mais interessante no meu modo de ver, na minha metodologia. Agora, seguindo aqui para EZTC3, EZTC3 terminou o pregão com forte alta de 4,41%, lembrando que eu comentei esse ativo na última videoanálise, possibilidade de entrada na superação 19,69, ela fez algo que eu achei interessante, ela veio para baixo da mínima do pregão anterior e conseguiu ganhar bastante força aí já na primeira hora de pregão para um possível rompimento do 19,69. Fez isso logo no início do pregão e terminou fechando aí na máxima do dia com alta de 4,41%. Essa formação que ela fez aqui é uma formação de um pivô de alta a favor da tendência. Então, dentro dessa formação, traz uma expectativa de vir um pouco mais acima. Se a gente pegar aqui a projeção desse último pivô, aqui só uma projeção de 61,8% desse primeiro movimento aqui de subida, a gente teria um objetivo na faixa dos 21,16 dentro dessa projeção, usando os números do Fibonacci. E lembrando que aqui, em termos de resistência, a gente tem um patamar de resistência aqui, o gap de baixa, em R$ 21,20, muito próximo desse ponto aqui de possível objetivo em termos desse pivô de alta que ela armou, mais um pivô de alta dentro da sua tendência de alta de curto prazo. Então é um ativo que eu já tracei, já coloquei o stop, em vez de stop que era um stop loss aqui em 19,34, passou para ser um stop, desculpe, 19,32, passou a ser para um 19,79, ou seja, acima do preço de entrada. Então, colocando aqui os valores da entrada, 19,70, com stop em 19,32, mas eu já reajustei no finalzinho do pregão, já estava dentro do leilão de fechamento, reajustei esse objetivo, o stop loss para um stop de proteção, e o objetivo também eu aumentei. O objetivo era 20,46, o risco dessa operação era de 1,93%, usando 18% do capital total. Então eu alterei para 20,79 o objetivo dessa operação, o que dá praticamente uma relação de 1 para 3. 20,46 dá uma relação risco-ganho de 1 para 2, ou seja, pega esse tamanho desse stop, projetado 2 vezes aqui para cima, a gente teria um ponto ali dos 20,46. Se projetar 3 vezes aqui para cima, a gente vai ter ali praticamente nos 20,79, é um pouco até mais acima, nos 20,84, seria 1 para 3. Então é um ativo que eu vou ficar atento aí nos próximos pregões, é o primeiro pregão de uma nova movimentação para cima, ativo que eu posso até evoluir um pouco mais esse objetivo, dependendo, logicamente, do desenrolar dos próximos pregões. Na sequência, então, vamos para a Fibria, FIBR3, recomendei compra na Fibria, depois do pregão de ontem, a Fibria gerou aqui uma quebra dessa sequência, fez uma sequência de alta, uma sequência de baixa, que existe uma chance dela ter acabado somente aqui toda essa correção em relação a esse movimento de subida. Em termos de simetria de tempo, ela bate mais aqui, acabando o movimento de baixa aqui, a correção aqui, do que aqui nesse ponto. Então, ela fez um candle
revertendo completamente esse candle forte de baixo, fez um candle forte para cima. Eu fiquei acompanhando ela pelo gráfico de 60 minutos na expectativa de pegar justamente um pivô de alta. Recomendei compra se superasse esse patamar aqui. Ela não fez isso logo de início, mas foi lá embaixo, eu mantive a posição, até comentei que continuava válida a operação, e ela acionou aqui essa entrada em R$ 34,52. Então é um ativo que a expectativa dessa entrada é pegar aqui uma formação de um pivô de alta, essa ação conseguir gerar aqui um pivô de alta, superação da máxima do pregão de hoje. Então, desculpe, a superação da máxima desse topo, 34,73, a máxima do pregão de hoje 34,65, enfim, muito próximo aos 2 pontos. Ver se ela ganha uma força, que pode entrar aqui pressão compradora depois do rompimento aqui desse topo anterior, uma formação de pivô de alta, pode trazer uma pressão compradora em cima desse ativo. Então, nesse papel, entrada em 34,52 com stop em 33,56. A mínima do pregão de hoje é 33,71, então esse stop já pode até evoluir para essa faixa de 33,70 a 33,69. Então, ou seja, porque não seria mais interessante ela montar um topo no mesmo nível do topo anterior, ou seja, voltar aqui forte para baixo e perdendo a mínima do pregão de hoje, não seria uma formação interessante que eu gostaria de ver em relação a essa posição que eu abri na Fibria. Então, dentro dessa entrada, o objetivo da operação está em R$ 36,44. R$ 36,44, um nível aqui até sem muita resistência, olhando para o gráfico diário apenas, não tem tanta resistência nessa região, uma resistência mais próxima, se conseguir romper aqui, conseguindo romper os 34,73, ficaria na faixa dos R$ 36,36. R$ 36,36. Então aqui o nível que eu comentei de 36,44 está justamente no início desse fundo aqui anterior. Então seria um dos pontos de objetivo aí dessa ação. MDIA3, ativo que também está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Lembrando que esse ativo fez aqui uma formação de um ombro cabeça ombro invertido, reverteu a tendência para uma tendência de alta. Se a gente projetar essa formação de ombro cabeça ombro invertido, a gente tem aqui um objetivo em relação ao tamanho aqui da cabeça dessa formação, desse padrão gráfico. No meu site tem vídeo de aprendizado sobre seja triângulo de alta, sobre ombro, cabeça, ombro invertido. Então temos uma tendência de alta. Em relação a esse padrão, o objetivo seria lá em 55,95. Significa dizer que tem que ter um movimento e vai chegar lá. E nem significa dizer que vai chegar lá nesse nível. Mas é uma das referências que essa ação pode engatar uma tendência de alta e buscar um nível mais lá acima. Então dentro do que ela vai fazendo, ela fez aqui uma correção dentro da sua tendência de alta, respeitando aqui a região de suporte proporcionado por uma antiga resistência chamada mudança de polaridade. Também tem um vídeo de aprendizado no meu site sobre esse assunto. Então, se esse papel conseguir reverter a queda do pregão de hoje aqui, que foi de 0,79%, rompendo não só os 51,07, como também a máxima de hoje, 51,19, no meu ponto de vista, encaixaria aí uma compra nessa ativa a favor de uma tendência de alta, de um fundo ascendente, na expectativa de continuar a pegar aqui um movimento de subida no gráfico diário a favor da tendência vigente do papel. Então é isso, amigos. Vamos ver o que vai acontecer no próximo pregão. E estamos aí com essas posições em aberto, em BETR4, ZTC3 e FIBR3. Então é isso, um grande abraço. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. E até o próximo pregão. Bom descanso.